Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Estou aqui com o professor Eduardo, o professor Reginaldo, eu sou o professor Edson e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre as carreiras da área de controle, né? Controle externo, controle interno, falar um pouquinho sobre o mercado, falar sobre vários assuntos que envolvem essa área e que você, concurseiro, nosso amigo, que nos acompanha aí todo dia, né? Nossa amiga, vai gostar de saber das novidades, dos assuntos aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem legal. Vou já iniciar aqui, cortar aqui para a tela, falar um pouquinho do nosso sumário, né? Nós vamos fazer aqui uma ambientação inicial, explicar um pouquinho o que vamos falar. Vamos apresentar a carreira do controle externo e do controle interno. Vamos falar sobre os dados gerais dos concursos dessa área. A perspectiva de concursos, né? Os que vão sair, os que já saíram. Vamos comentar também os últimos editais do TCU e do TCDF, que são os editais referência nessa área. E vamos dar dicas de preparação. Bom, começando, vamos apresentar os professores, né? Começar aqui pelo Eduardo. Bom, eu sou o professor Eduardo Fávero, aqui no CDF Concursos. Eu ministro as disciplinas de Direito Previdenciário e Direito Tributário. Mas sou também auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, então eu tenho uma certa experiência também na área de controle, tanto na área de controle externo, quanto também no outro lado, né, que foi a parte de gestor governamental e elaboração de políticas públicas, que é o famoso gestor lá do Ministério do Planejamento, ex-Ministério do Planejamento, agora incorporado pelo Ministério da Economia. Então, a minha experiência é tanto na área do gestor quanto na área do controle. Acredito que posso passar algumas dicas bastante interessantes para vocês aqui hoje no nosso bate-papo. Bacana. Reginaldo. Meu nome é Reginaldo Coutinho, eu sou professor das matérias de controle externo e auditoria governamental. Assim como o Eduardo e o Edson, também sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Espero contribuir com a aprovação de vocês nesse concurso TCDF que já está agora, prova dia 6 de maio, e já vamos lançar aí as aulas de controle externo e de auditoria governamental. Bacana, eu sou o professor Edson Rocha, de Direito Administrativo. Também sou auditor federal de controle externo. É interessante porque quando a gente fala a UFC, que é a sigla, né, muitos pensam em auditor fiscal, né? Não é auditor fiscal, é auditor federal. Vou até passar para o Eduardo aqui essa bola. Qual é a diferença aí da área fiscal, da área de controle? Aqui já vai entrando no tema aqui, ó, o que é a área de controle nos concursos públicos? Só para você falar brevemente aí, professor de tributário, melhor do que ninguém. É bom a gente entender, né, que realmente as pessoas têm essa dificuldade, né? O pessoal até denomina, a meu ver, erradamente, o fiscal do Detran, né, de auditor fiscal de trânsito. Na verdade, o fisco, né, tem a ver o quê? Com tributos, com arrecadação de tributos. A área fiscal, justamente, ela envolve aqueles concursos, tanto para a Receita Federal do Brasil, quanto para as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, né? É bem de longe que a gente pode dizer que, por exemplo, o Detran teria um auditor fiscal, né? Porque, obviamente, ele vai multar, né? Mas aquela é uma multa de natureza o quê? Não tributária, né? E, então, é uma forçação de barra aí, a gente pode até entender que poderia ser enquadrado, mas essa é uma discussão bastante ampla. E você, concurseiro, o que você precisa saber, né? A área de controle é diferente da área fiscal. A área de controle envolve o quê? Os concursos para o Tribunal de Contas da União, para os tribunais de contas dos estados e municípios, para as controladorias gerais dos estados, da União também, e alguns municípios também têm esse órgão, e que visa basicamente o quê? Verificar, né, se o dinheiro que é arrecadado, né, pelo pessoal da área fiscal, né, está sendo bem empregado nas políticas públicas, na saúde, na educação e em tantas outras políticas, na segurança. E o auditor da área de controle vai ter essa missão tão importante, né, que é justamente assegurar esse bom emprego e, caso não seja bem empregado, correr atrás das medidas administrativas pertinentes. Exatamente. Na área de controle aí nós temos tanto... O nome é muito claro, né? Controle mesmo. Nós temos tanto o controle externo quanto o controle interno, né? Vou passar aqui para o professor da área aqui, né, para dar uma palhinha para a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, mas... Só para já dar uma pincelada sobre o que é essa área de controle. Ótima explicação, Eduardo. Isso é natural nos concurseiros e também até em alguns professores, alguns cursinhos, confundir essas duas áreas, a área fiscal e a área de controle externo, né? Ótima explicação. Bem, a Constituição ela coloca dois ramos, né, de controle que atuam, que incidem sobre os gestores.
é o controle externo, aquele que é exercido pelos tribunais de contas. No caso da União, nós temos o Tribunal de Contas da União, cada estado tem seu próprio Tribunal de Contas, e ainda temos alguns tribunais de contas dos municípios e 2 tribunais de contas municipais. E além do controle externo, nós temos também o controle interno. Então é aquele que é exercido dentro da própria estrutura onde o ato administrativo é praticado. Então esse é o controle interno. E aí dentro do Executivo Federal nós temos a Controladoria Geral da União, alguns estados têm a Controladoria Geral dos Estados e alguns municípios também, são mais de 5 mil municípios do estado, no Brasil, né, têm suas próprias contradorias. Então a grande diferença é essa. O controle externo é a cargo sempre do Poder Legislativo e ele é auxiliado, o Poder Legislativo é auxiliado pelos tribunais de contas respectivos. E no caso do controle interno, ele acontece dentro da própria estrutura do poder, dentro da própria estrutura do órgão. Então nós temos concursos tanto para a área de controle externo quanto para a área de controle interno. E há uma coincidência muito grande das matérias que caem nos concursos da área de controle externo e aqueles que caem também, aquelas matérias que caem também na área de controle interno. Então o estudante, né, o candidato, ele está se preparando, na verdade, para um leque muito mais amplo do que o TCDF, por exemplo, ou o TCU, que está aí prestes a sair. Ele está se preparando para uma gama de concursos muito maior do que aquelas 20, 30 vagas que surgem no edital ali para o TCDF. Olha que não são só 20 ou 30, normalmente é mais, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é isso mesmo, né? É bom ver que, assim, esse leque é muito maior do que parece, né? Você tem concursos aí realmente para controle interno, e às vezes cargos que nem parece ser de controle interno, por exemplo, analista de, acho que é de material e patrimônio da Câmara, né? Então é um cargo que não parece pelo nome que é de controle, mas ele vai ali realmente fazer atividades muito parecidas. As matérias são muito parecidas. As matérias são muito parecidas, então assim, é bem legal ver esse leque sendo muito mais amplo do que parece. Mas falando agora vamos falar um pouquinho sobre a carreira, né? A gente já falou sobre o que é essa área de controle. Vou começar falando aqui um pouquinho, realmente, eu entrei no último concurso, né, de 2015 para o TCU, e, cara, é realmente tudo que fala um pouco mais, né? Muito boa a carreira, a satisfação de entregar um serviço, de você vê o resultado direto, né? Seja com a devolução dos recursos públicos, seja por meio de auditorias, né? Que melhoram a gestão dos órgãos fiscalizados, né? Fora que lá dentro nós temos várias opções, né? Se o cara é mais assim da área de economia, né? Ou ele vai ter como lidar com isso lá dentro, seja mais da área de direito, eu por exemplo, sou mais da área de direito, também tem muitas opções ali dentro. Você de todas as áreas assim, né? Da área engenharia, pessoal, né? Engenharia, então, assim, né? Então, se a nossa amiga aí, concurseira de engenharia, no TCU a sua função é extremamente apreciada, né? Nosso colega aí que está assistindo também, seja de qual área for. Tem colegas formados em cinema, em educação física. Então, no TCU, gente, tem espaço para todo mundo e assim como em todos os outros órgãos, né? O TCU tem essa peculiaridade que não exige diploma específico, né? Qualquer diploma é aceito, né, de nível superior para o cargo de auditor, né? Então, isso é bem legal, dá uma mistura bem bacana no órgão, não é isso? E você também tem a condição lá dentro do TCU de, por exemplo, você é formado em TI, trabalhou aqui na iniciativa privada, né, muitos anos em TI, aí chegou lá, encheu o saco de TI, não quer mais ver TI, tudo bem, né? Você vai ter a oportunidade de trabalhar com outras coisas, em outras áreas, né, em políticas públicas interessantíssimas. Eu quero ver agora tudo sobre educação, né, me dedicar, aprender a auditar aquela área. Não, cansei de educação, agora eu posso ir para a saúde, posso ir para a previdência. Então tem uma infinita gama de possibilidades, né? Se você fez administração, pode ir para a área meio também, às vezes, né? Conseguir uma transferência para a parte de RH, para a parte de licitações mesmo, ser gestor lá dentro do tribunal, ou então ir para a auditoria, de controle externo, efetivamente, para auditar como os órgãos estão fazendo suas licitações, estão contratando pessoal, e infinitas possibilidades, né? A administração pública ela é riquíssima, ela tem amplas frentes de trabalho, e lá no tribunal você vai ter a oportunidade de exercer diversas funções, né? E mudar de áreas caso você seja do seu interesse, né? Como o professor Alisson falou, você tem diversas formações, até dentista, né? Entrando para ser auditor de obras, por exemplo, né? Na hora passa no concurso, depois lá se vira, consegue e depois de um certo tempo está no mesmo nível dos demais auditores, né? Tem um pouquinho de dificuldade no início, né? Mas já que ele se habilitou, estudou e passou, aprendeu as matérias na hora do concurso, ele lá dentro com certeza vai ter toda a chance aí de se dar bem e ter sucesso na carreira, né? Eu queria ressaltar também, já que a gente está falando sobre carreira, sobre remuneração, né? Que é um ponto
que os importante, concurseiros gostam pouquinho bastante de relevante, né? abordar, né? E aqui eu vou Pouquinho. falar nível de TCU, né? O TCU realmente é o top, né? Você puxando obviamente a brasa para nossa sardinha, né? Que nós somos todos do TCU, é o top em termos de órgão de controle externo, né? Na administração pública em geral. E a remuneração é muito boa, né? O cargo de auditor, você passando no concurso, você vai ter um salário inicial de cerca de R$22 mil. Por isso que é um concurso tão disputado, né, e exige muita preparação, muita dedicação do candidato, né? E no final da carreira, você galgando os níveis, diversos níveis, você poderá chegar a receber uma remuneração de R$31 mil, isso sem função. Ou seja, se você trabalhar direitinho, se destacar, você pode ganhar uma função comissionada, por exemplo, de diretor, de secretário, de assessor, e incrementar ainda mais essa remuneração, chegando inclusive próximo aí ao teto constitucional. Então é uma carreira, né, em termos de remuneração, né, fantástica, ninguém tem do que reclamar. Em termos de oportunidade, crescimento profissional, intelectual, você vai ter oportunidade de desenvolver aonde você quiser, né, e contribuir aí para a boa aplicação dos recursos públicos aí, o desenvolvimento do nosso país. Você, Reginaldo, gosta de ser auditor? Com certeza, né? Ser auditor é uma honra. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar e ombrear aí, o lado de pessoas tão capacitadas. O TCU tem pessoas muito capacitadas. Eu já fui servidor do Judiciário, né? Passei lá pelo Supremo, fiquei lá alguns anos, fiquei 3 anos no Supremo também, já fui servidor do Executivo. Então tive o privilégio de passar pelos 3 poderes. E modéstia à parte, nossa equipe ela é muito capacitada, nosso capital intelectual ele é muito alto. Só de destacar que além da carreira de auditor, também temos a carreira de técnico. O tribunal acabou de chamar agora no final do ano, se não me engano foi em novembro, a última turma do concurso de 2015, né? 2015, então nós tivemos agora. Então daqui a pouquinho também é possível que tenhamos concurso para técnico do TCU e também tem os técnicos demais, técnicos de controle externo também dos demais tribunais de contas dos estados. Então a carreira realmente é espetacular. A matéria de técnica é muito parecida com a de auditor, não é verdade? Tem que lembrar isso aí. Muda pouca coisa. Então, o concurso TCU vai sair daqui a pouquinho, começa a se preparar aí, que já vai dar se preparando também para a carreira de técnico. O número de matérias de técnico é bem reduzido, mas tudo que cai para técnico praticamente. E o salário? E o salário? Aqui no nosso levantamento, né, o técnico, o inicial, está R$ 12.600. Então, para que você só tenha o ensino médio, né, onde mais você vai conseguir ganhar um salário desse naipe, né, e contribuir aí para o desenvolvimento nacional, para as boas atividades do controle externo, né? Obviamente é um concurso, né, bastante disputado, o pessoal que entra realmente para brigar pela vaga, então é por isso que a gente recomenda que você comece, se não começou ainda, desde já a sua preparação. E aquilo que o professor Edson comentou anteriormente é muito importante, né? A área de controle oferece diversas oportunidades, né, em diversos órgãos, inclusive a nível estadual, municipal, e que você passou lá na controladoria do estado ou do município, meu salário não é tão bom, eu queria ganhar mais. Você continua estudando, que você já tem aquela base, você já passou naquele concurso, as matérias são similares, no próximo concurso a nível estadual, federal, você vai ter mais chance de passar, né? E realmente eu incentivo você a continuar estudando até chegar numa CGU, num TCU, num TCDF, por exemplo, aqui no DF também o salário é muito bom, né, e oferecem boas oportunidades também. Tem tribunais de contas de estados também que pagam uma excelente remuneração. Então, dependendo da sua carreira, da sua vida, do seu estilo de vida, o que você quer para a sua vida, a área de controle realmente é uma opção fantástica. Fora que as condições de trabalho são excepcionais, né? Sim, o conforto necessário para você exercer, bons equipamentos e a independência, que eu acho essencial, assim. Então, o auditor, o parecer dele, a instrução dele, fica no processo. Mesmo que o ministro eventualmente venha a discordar, que o seu diretor, o seu secretário venha a discordar, a posição do auditor fica registrada no processo. Então, essa é uma independência plena, é muito bacana. E, enfim, venha ser nosso colega aí de TCU, de TCF, da área de controle, venha estudar aqui com a gente, que realmente vale a pena, é bem legal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os dados gerais aqui, né? Dados gerais sobre os concursos da área de controle. Vamos aqui para a tela. Quantos órgãos, né? Vai ser um assunto que a gente vai falar. Se há muitos cargos ou muitas vagas, assim, né? E que matérias estão recorrentes? Acho que esse aqui, né? Que matérias? Isso aqui o pessoal está bem interessado em saber, né? Vamos falar um pouquinho. Não são poucas, né? Não são poucas, mas vamos vencer. Vamos agora passar aqui para o nosso professor de controle externo para falar um pouquinho aqui, né? Sobre as instâncias de controle da administração pública. Conforme eu adiantei para vocês, a nossa Constituição, lá no artigo 70, ela coloca que existem os 2 sistemas de controle externo que incidem sobre a atuação dos gestores
e dos órgãos e entidades públicas. E mesmo aquele que, de alguma forma, receba aí, por delegação a responsabilidade por prestar serviços públicos, né, há incidência dos dois modelos de controle. O controle externo é a cargo dos nossos tribunais de contas e o controle interno, que é a cargo geralmente da CGU, da CGE e do próprio gestor, no modelo de controle interno, sistema de controle interno mais amplo. O próprio gestor também, os chefes, eles são responsáveis por avaliar a atuação dos seus subordinados. Então, dentro do nosso escopo aqui, do nosso objetivo, né, que é apresentar para vocês a carreira de controle externo, hoje nós temos aí no tribunal quase 2.000 cargos de auditor, e pouco próximo disso, né, Eduardo? O total aqui dá 1.968. Total de cargos dentro do Tribunal de Auditor. De auditor. De auditor. Então, quase 2.000 cargos de auditor. Nos estados também o número não é pequeno, não. Tem bastante cargos de auditores. Uma novidade, né, e aí até para incentivá-los a se preparar para essa área, é que existem muitos tribunais de contas dos estados que ainda têm cargos em comissão, exercendo a atividade de auditor de controle externo, e isso tem fomentado algumas associações a evitar que isso aconteça. Colocar o cargo de auditor federal de controle externo como um cargo típico de estado, portanto, deve ser ocupado por servidores de cargo efetivo. O STJ ele já tem uma jurisprudência, né, no sentido de que aqueles cargos com vínculo precário, eles não devem permanecer quando você tem um concurso. Então, ocorrendo um concurso para um Tribunal de Contas que tenha cargos com vínculo precário, o cargo de comissão são cargos com vínculo precário, o STJ tem se posicionado no sentido de que há direito líquido e certo e não mais mera expectativa de direito para aquele aprovado. Então é isso, né? Venha participar conosco aí desse preparo para os cargos de controle externo do Brasil inteiro. Exato. Só para dar uma pincelada aqui, ó. Olha quantos órgãos de controle externo nós temos. Um Tribunal de Contas da União, 26 Tribunais de Contas dos Estados, 3 Tribunais de Contas dos Municípios, 2 Tribunais de Contas do Município, TCM e TCM. O professor daqui a pouquinho vai explicar essa diferença aí. E um Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vou passar aqui a palavra de novo aqui para o Reginaldo. Pois é, então, são 4 pessoas políticas, né, criadas pela Constituição, os municípios, o Estado, o Distrito Federal e a União. A União tem seu próprio Tribunal de Contas, TCU, o Distrito Federal tem seu próprio Tribunal de Contas, TCDF, e cada um dos estados também tem um Tribunal de Contas específico, é o Tribunal de Contas do Estado. Em algumas situações, os municípios, né, o Poder Legislativo, já que eu falei que o exercício do controle externo é sempre do Parlamento, ok? Mas aí a Constituição traz que esse exercício só pode ser executado com auxílio dos tribunais de contas. Então, no caso dos municípios, o Parlamento, a Câmara dos Vereadores, ou ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado, ou ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas dos municípios, que também é um órgão do Estado. Estadual, né? É um órgão estadual, mas cuja atribuição, competência, é auxiliar as câmaras dos vereadores dos respectivos municípios daquele estado. E além disso, né, são 3, Bahia, Pará e Goiás. Ceará foi extinto, né? Então, Bahia, Pará e Goiás. Então, são 3. E, além disso, nós temos dois municípios, que é Rio de Janeiro e São Paulo, que já possuíam tribunais de contas municipais. Então, compete a esses 2 tribunais de contas municipais auxiliar os seus respectivos São as únicas exceções porque eram antes já existiam, da Constituição, né? Então, a Constituição preservou, mas... Então, no total, 33 tribunais de contas. Né? Então, ou seja, bastante coisa, né? Isso só de controle externo, né? Só de controle externo, sem falar CGE, e CGU e os demais órgãos de controle interno. Pois é, bastante coisa, né? Pois é, o BAPA-CEGO, que era Bahia, Pará, Ceará e Goiás, não existe mais. Isso é questão de prova, com certeza. É BAPAGO. Bom, os de controle interno também não são poucos, né? Nós temos a CGU, 26 controladorias estaduais, e aí pode ser CGE, pode ser uma Secretaria de Controle Interno, uma Secretaria de Transparência e Controle, né? Esse nome não é obrigatório, né? Como os tribunais de contas é obrigatório porque está na Constituição, né? Mas controladorias pode ser diferente. A própria CGU mudou de nome, né? Chegou a ser Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle e voltou para ser CGU, né? Esse modelo federal, né, começou em 2003, esse cargo de auditor interno que foi criado lá pela CGU, ele tem começado a ser replicado também nos demais entes subnacionais, né? Então, os estados e, daqui a pouquinho, eu creio, os municípios também vão começar a adotar essa estratégia de ter um cargo específico para auditor interno. É recente, 2003 para 2020, 17 anos, é relativamente recente a criação da Controladoria Geral da União.
Vamos continuando aqui na tela. A seja DF, né, que também tem uma expectativa de concurso aí para a controladoria do DF, né? E aí, gente, eu nem coloquei aqui porque são milhares de órgãos de controle municipal, muitos mesmo, né? São milhares de municípios, cada município com seu órgão de controle. Como o Reginaldo comentou aqui, para cada órgão de controle é necessário concurso. A regra é essa, deveria ser, pelo menos. Né? Então, nos municípios que não tem, deveria ter, então provavelmente em algum momento eles vão fazer esse concurso para se adequar às exigências legais, né, e jurisprudenciais. E nós temos também os órgãos dos respectivos poderes, né, o CJF, que é o Conselho de Justiça Federal, o CNJ, CNMP, e eu coloquei aqui um exemplo da Secretaria de Controle Interno do Senado Federal, também é um órgão de controle interno. Há muitos cargos, muitas vagas, vamos conversar sobre isso. São muitos órgãos, então muitas vagas, né? E chama-se além do previsto no edital. Dessas duas deixas aqui, vou passar a palavra para o Eduardo, que ele, por amostragem, vai dar o exemplo do TCU. Mas, assim, isso se replica aí para vários órgãos aí, só um exemplo, né? Meu amigo, minha amiga, aqui no TCU, atualmente, nós temos 206 cargos vagos de auditor. Muita coisa, hein? E 239 cargos vagos de técnico. Então, mesmo que esse concurso do tribunal agora previsto para 2020 abranja apenas uma quantidade de 30 vagas para auditor, significa que vai ficar ainda faltando, vai ficar um buraco, uma lacuna aí no número de auditores necessários para que o tribunal possa desempenhar adequadamente suas funções. Então, obviamente, mais cedo ou mais tarde, outros concursos virão, né? Porque também, além disso, a gente não pode só fazer essa conta estática, né? Tem as aposentadorias dos auditores, né, que continuam acontecendo em grande número. Então, eu acredito que haja uma tendência natural desse número de cargos vagos aqui a aumentar, né? Isso aí, obviamente, se replica para todos os demais órgãos que foram falados aqui para vocês, né? Na CGU também, que é do Poder Executivo, né? A gente tem notícia também que tem muitos cargos vagos. Sim. O último concurso da CGU foi em 2012. Muito né? tempo atrás. Então, a gente sabe que há uma grande necessidade, né, de concurso para poder preencher essas vagas. Existe a questão aí do momento que o país vive, da crise fiscal, mas a gente sabe que isso é temporário. E mais cedo ou mais tarde, para não dar um shutdown geral da administração pública, os concursos vão voltar aí a surgir com força total, né? Sim. E essa questão da aposentadoria é bem relevante até porque no próprio TCU a estrutura foi remodelada, né? Porque a gente realmente perdeu muitos colegas, que se aposentaram, né? E acho que até a reforma da Previdência acelerou um pouco esse processo, é importante falar, né? Então, assim, realmente tem muita perspectiva e, como a gente colocou aqui, chama-se muito além do previsto no edital. Então, o Eduardo comentou, a previsão inicial são 30 vagas. No meu concurso de 2015, por exemplo, eram 27 vagas. Chamaram 81, salvo engano. Então, assim, é muita gente. Então, fica além do edital e as tendências são cada vez com editais com uma validade, uma vigência maior. Né? Isso que o professor Edson colocou interessante. Por exemplo, no meu concurso 2007, concurso 2008 e os subsequentes, tinha aquele estabelecido número de vagas. No meu foram 44 vagas para Brasília, auditor governamental. Não chamaram o 45º. Então, na década de 2000, era aquilo mesmo. Era o que estava escrito, era o que era chamado. Tá? Mas agora, nesse último concurso de 2015, eles começaram a chamar anualmente uma quantidade extra de candidatos. Né? Que nem o Alisson comentou, tinha uma quantidade X, mas todo ano chamavam além disso. E a gente acredita que seja uma tendência. Porque é uma dificuldade, né, para o órgão justificar, hoje em dia, nesse cenário, fazer um concurso. Então, quando ele faz o concurso, ele vai querer aproveitar o máximo possível dos candidatos que foram aprovados naquele concurso, mesmo que não consiga atingir aquele número de vagas inicial. Então, se você, por exemplo, das 30 vagas, você foi o 31º, 2º, o 40º, a chance de você ser chamado é muito grande. É uma expectativa de aposentadoria gigantesca. 50% do público nos próximos 10 anos. Já pensou? Do nosso quadro. É muita gente. Então, com certeza, surgirão muitas vagas nos concursos dos tribunais de contas, o TCU é um deles. Esse assunto é muito importante aqui, porque eu vou até cortar aqui para a tela, chama-se muito além do previsto no edital, e concurso com vigência prolongada. Eu vou até colocar aqui o TCDF, ele previu 2 mais 2, tá, gente? 2 anos mais 2 anos. Então, assim, até 4 anos. Então, aquela quantidade de vagas que parece pequena, com certeza vai ser maior. Com concurso de validade de 4 anos, não tem como eles chamarem só aquilo, não é verdade? Exatamente. E aí a gente já até comentou, né? Muitas perspectivas de aposentadoria. Então, muita gente vai aposentar e aí não tem jeito, tem que repor.
pelo menos uma parte. Também, né, vamos ser honestos aqui, não vai realmente repor todo mundo que vai aposentar. Mas uma boa parte vai ter que repor, senão não tem trabalho para ser feito. Até queria mencionar um exemplo do INSS, né, que eu até comentei com vocês em um vídeo recentemente lançado aí no nosso canal. Lá no INSS a situação é crítica, né? Você tem aí 35 mil cargos, sendo que somente 23 mil estão ocupados. E uma tendência aí de cada vez mais se aposentar mais e mais gente, mais pessoas, né? Tem menos técnicos e analistas. O pessoal está investindo o quê? Em tecnologia, em reorganização de gestão, mas não tem como. Você precisa de gente, né, para atender o público, para fazer, para instruir o processo, para colocar inteligência, né? Tem a inteligência artificial, mas a inteligência humana ela é insubstituível em certas ocasiões, né? Então, por mais que possa existir uma tendência de redução, né, de preenchimento desses cargos vagos, mas há necessidade do elemento humano, né? E que vai ser preenchido por quê? Por meio de concurso. Exatamente. Vamos continuar aqui então. Vamos falar aqui de um assunto extremamente importante, né, que são as principais matérias. Acho que o medo que às vezes alguns concurseiros têm, o Reginaldo talvez possa até comentar um pouco sobre isso, é falar assim, vou estudar para a área de controle, caso eu não passe, não vai servir mais para nada. E eu acho que não é bem assim, né, Reginaldo? Não é bem assim não. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, né? Como é que eu fiz, né? Eu me preparava especificamente para um curso do TCU. Eu já tinha um cargo estável e o meu preparo era específico para o TCU. Fiz vários outros concursos, fui aprovado, classificado, e acabei indo para o Supremo, mas com o preparo que eu tinha para o TCU. Então, as matérias que são colocadas no TCU, o nível dos concursos para a área de controle, é um nível muito bom, muito alto, e que te prepara, por exemplo, aos tribunais. Sim. Quantos cargos, né, nós temos aí nos tribunais de justiça do Brasil inteiro. Então, não perde, né? Reginaldo, tem matéria, contabilidade, tem AFO. Gente, no meu caso, na lista judiciária da área administrativa do Supremo, caiu AFO. E foi o que me salvou no concurso. Né? Minha nota foi lá para cima graças à matéria. A AFO está quase universal, né? A AFO está caindo em quase muitos concursos. Grande maioria na área administrativa. Né? Então, assim, para você que está querendo se preparar também para os tribunais, né? Como não temos assim, uma perspectiva no curto prazo do concurso para o tribunal, então vem aqui para a área de controle que você com certeza vai estar se preparando também lá para os tribunais, para todo e qualquer concurso da área administrativa, tanto aqueles das secretarias dos estados, né, quanto dos ministérios também. Fora que na área de controle muitos chamam de controle e gestão, né? Porque muitos cargos da área de gestão, por ter essa pegada orçamentária muito forte, né? Realmente fica similar, né? Você não vai ter ali as matérias provavelmente de auditoria, de controle externo, mas contabilidades você vai ter bastante. Eu falei até contabilidades, vou vir aqui para a tela, porque são muitas mesmo, viu, gente? É de custos, geral, né? Contabilidade realmente é uma análise de demonstrações contábeis, a pública. Para mim foi o meu maior desafio, eu sou formado em Direito, né? Então, eu acho, mas para muita gente, né? Contabilidade. Eu acho que para mim também. Contabilidade realmente, mas assim, é aquela história, tem que encarar, né? Contabilidade parece um bicho de sete cabeças. Eu digo para vocês, no meu concurso de 2007, a contabilidade geral definiu quem passou e quem não passou. Sim, eu acho que quase todo concurso tem uma... Assim, no meu foi contabilidade, acho que economia foi bem forte. Até coloquei aqui economia, que é uma novidade, né? Mas tem saído sempre nos editais e também tem separado, porque foram 20 questões de economia praticamente. Foi puxado, foi um negócio assim. Então essas matérias aqui, gente, AFO, nem preciso falar, né? Não tem como ser auditor do TCU sem conhecer aqui do orçamento público, a gente vai fiscalizar isso. Auditoria e controle externo até coloquei como uma coisa só, porque é o nosso exercício diário, então é muito importante. Mas olha só que legal, essas matérias aqui todas elas caíram num outro concurso que eu fiz, foi para técnico da ANAC. Antes do TCU era técnico e regulação da ANAC. Todas essas matérias caíram para uma área de regulação, que não tem nada a ver assim, com área de controle em tese, né? Então caiu administração pública, caiu constitucional, caiu administrativo, caiu português, caiu inglês, por exemplo, também caiu no TCU. Então, assim, como o Reginaldo bem pontuou, não perde. Até porque conhecimento nunca se perde, né? Assim, então, realmente... Eu destaco também a questão da contabilidade. Por exemplo, depois você decidir, não, eu quero ir para a fiscal. Exatamente. Né? A área fiscal exige muita contabilidade, né? De forma profunda. Então, o que você estudar para a área de controle não vai se perder. Essa é a principal mensagem que tem que ficar. A área fiscal, de regra, enfoca mais nas matérias privadas, né? Então, a contabilidade geral, não necessariamente contabilidade pública. E a auditoria também é um pouco mais uma auditoria fiscal, né? Mas a auditoria também privada, assim, né? Mas se aplica muito, né? Os conceitos são próximos, você consegue aproveitar. Então, realmente, você nunca estude para o concurso pensando em não passar. Isso é uma regra básica. Estude querendo passar. Vai estudar para o TCDF? Estude para passar no TCDF. Estude para esse concurso agora.
Só que, se acontecer, né, e só Deus sabe o futuro mesmo, né? Então, se acontecer e você não passar, sabe que vai ter o TCU, vai ter um outro concurso aí da área fiscal, depois do meu concurso de 2015, eu tive um colega que quase passou no TCU, logo depois saiu para a área de controle interno do STJ. E ele passou. Logo depois, sim, questão de meses. Então, assim, às vezes você bate na trave em um, no outro vai abrir a porta, e concurseiro é isso, não pode parar. Não pode parar, é até passar. É até passar. Vamos continuar aqui, então. Vamos falar um pouquinho aqui, né, da previsão de concursos, o que a gente espera. Com o edital lançado, já falamos várias vezes aqui, TCDF. Quer comentar um pouquinho aqui, Eduardo? O TCDF aí tem 12 vagas, né, previstas. A gente espera também que, da mesma forma que aconteceu no último concurso do TCU, eles chamem, tá? Que o concurso vai ter 2+2, né? São 2 anos prorrogáveis por mais 2. Então, a grande chance de eles irem bem além aí dessas 12 vagas. O TCDF é um órgão fantástico para você trabalhar, né? O expediente lá é de meio-dia às 19 horas, né? E bastante tranquilo, remuneração elevada, um bom ambiente de trabalho, né? Para quem é do DF Redondezas, realmente recomendo, né, você se esforçar para, se não começou ainda, comece agora. Né? Mesmo que você não passe, você já vai ter a bagagem para fazer o concurso do tribunal, do TCU e do TCDF, que os concursos que virão, e os outros tribunais de contas de Estado. Né? Eu quero registrar 2 pontos, né, Eduardo e Ellison. O primeiro deles é que nós conseguimos aí para a equipe, né, reforçar a equipe de controle externo do CDF. Nós trouxemos aí o auditor do TCDF, que é o Joab Dutra, que vai, muito bacana, vai me ajudar no material específico que a gente vai lançar daqui a pouquinho de controle externo e de auditoria governamental. O segundo, até reforçando o que o Fábio colocou, é que se prepare, a prova é dia 6 de maio, né? A prova é dia 6 de maio, temos tempo, né? Se prepare para o concurso TCDF. Eu vou aqui registrar a conversa que eu tive ontem com a Suzana do Rio de Janeiro. O sonho da Suzana do Rio de Janeiro é passar para a CGU. Né? Então o concurso foi 2012, o último concurso. Eu falei, a Suzana hoje ela trabalha no órgão de controle interno lá do TRF2, do Rio de Janeiro, né? E, quer dizer, trabalha no métier de controle, né? Então eu falei, Suzana, faça o TCDF, né? E você vai estar se preparando de forma indireta para a CGU e também para o TCU. E além da Suzana, né, aí do outro lado do país, no horário, eu conversei com a Flávia e coloquei a mesma coisa. Flávia, venha para Brasília, aqui o custo de vida não é tão alto como dizem, já foi no passado, eu cheguei em Brasília em 2002, saí em 2012, depois voltei agora, tem 2 anos que eu voltei a Brasília, o custo de vida não é tão alto como dizem, né? Então você que está em Roraima e quiser vir para Brasília, o concurso TCDF vai ocorrer agora dia 6 de maio e as inscrições já estão abertas. Une útil ao agradável, um trabalho no órgão bom e com uma boa qualidade de vida que o Distrito Federal oferece, né? Para quem mora aqui, acho que além do legal. que, se você passar no TCDF, você não vai se preocupar muito com o custo de vida, pelo menos no início. Né? Depois essa preocupação se acostuma, seu padrão vai subir, né? Mas essa preocupação realmente não vai existir, principalmente no início, né? Que tem aquele baque, né? Quando você começa a receber essa remuneração nova, aí você vê a sua conta bancária engordando cada mês, engordando mais, é uma satisfação. Depois, como o pessoal comentou, você acaba tendo outras necessidades, né? O ser humano é sempre assim, sempre quer mais, né? Isso é bom, porque busca sempre o aperfeiçoamento, né? Sempre a evolução, mas não se preocupe com a questão de custo de vida que o Reginaldo comentou. É verdade. Bom, e tem muitos concursos aguardados aí, né? Ó, o TCE de Santa Catarina já tem a comissão formada, né? Já está trabalhando aí na possibilidade. Também o do Piauí, o de Goiás também, toda essa comissão formada, a gente não tem uma previsão exata, mas é sinal que o órgão já está trabalhando, já identificou as necessidades, já está buscando o banco, então é um bom sinal, né? Indicação. Uma boa indicação. Esse aqui, ó, a Secretaria de Controle, que é como se fosse a CGE, né? Aqui, ele já foi anunciado. Então, assim, você tem um concurso que já está, em algum momento, vai sair. Então, realmente, novamente, o que a gente destaca são muitos concursos sendo aguardados. E tem aqueles concursos no forno, né, que a gente chama, que é aqueles que realmente, ó, TCE Amazonas, banca definida, FGV, uma banca um pouco diferente do TCU aí, do TCDF, que é o CESP, né, FGV dizem que é um pouquinho mais literal nas questões, mas dá para aproveitar, não dá? Dá, Eduardo? O que você acha aí? Quem já fez a prova da Ordem dos Advogados do Brasil sabe como é que é a FGV. É bem né? literalzão, né? É bem literalzona, vai bem na letra da lei. Mas, obviamente, você estudando para o TCE de Amazonas, você vai ter bastante conhecimento da legislação que vai ser aplicado nos outros concursos da mesma forma. Né? É verdade. O TCU já foi anunciado, já falamos aqui bastante, acho que dá para passar, né?
Olha aí, TCM em São Paulo, aqui o nosso professor já explicou aqui no TCM é um órgão municipal, né? Só existe ele e o do Rio de Janeiro. E já tem a VUNESP aí anunciada como banca definida. Concurso com banca definida, gente, é só esperar sair, né? Não tem muito mais o que fazer, a banca já está definida. Então é só uma questão de tempo mesmo para sair. Olha aí, outro TCM do Rio de Janeiro, com comissão formada, mas já bem no forno, bem... E a CGDF? CGDF parece que vai sair com muita vaga, viu, gente? Controladoria Geral do DF, então assim, tá dando pro TCDF. TCDF vai ter o quê? Vai ter a legislação, a lei orgânica do DF, vai ter conhecimentos do DF, que são matérias obrigatórias para qualquer concurso do DF, né? Por conta da lei aqui distrital. Então, assim, muita coisa, eu imagino que esse concurso aqui vai ficar muito parecido com o TCDF. O que você acha, Reginaldo? Não, eu concordo. Né? Estamos dentro do mesmo ente federado, deve ser muito próxima aí as matérias, né? A quantidade de questões por matéria. Eu acredito que TCDF seria o primeiro. Exatamente. Né? O primeiro passo. E assim, com a diferença de que CGDF parece que vai chamar muita gente, realmente é uma perspectiva de muitos cargos, né? Eles já estão trabalhando no TR, que é o termo de referência, então já é uma movimentação bem avançada. O professor Edson falou, uma boa estratégia seria, comece estudando para o TCDF, né? O edital já está aí lançado, já tem as matérias, já tem... Né? E depois, caso você não logre aprovação nesse concurso, já tem no forno aqui ó, a CGDF, né? Com muito mais vagas. Olha a oportunidade surgindo aí. Exatamente. É isso que o Eduardo falou. Se você não lograr esse, porque tem que estudar pensando em passar, gente. Isso aí foi uma das coisas que mais me ajudou. É nunca estudar para o próximo concurso. Não, estuda para esse. Se você não passar nesse, você pensa no próximo quando o próximo chegar. Sabendo que aquilo que você estudou não será perdido. Exatamente. Né? Você vai cada vez mais ganhando mais conhecimento e aquilo vai se acumulando, você vai se desenvolvendo. Daqui a ponto você já está gabaritando provas, questões que parecer você mata. Qual concurso você vai tomar posse. Exatamente. Né? E vai progredindo de um ponto até chegar no TCU. Né? A gente sempre brinca. E aí fica que legal. É o melhor lugar para se trabalhar no serviço público. Claro. Quando chega no ponto de escolher, aí fica bacana, né? Fica bom demais. Bom, e é verdade. A primeira aprovação, a primeira vez que você coloca o nome lá no edital, que satisfação, né? Poxa, consegui colocar o meu nome. E aí vai fazer isso no TCDF, vai fazer no CGDF também. Assim, só destacar que geralmente são poucas vagas que eles colocam, reforçar isso, mas há esse movimento de profissionalizar os tribunais, de garantir que as pessoas que sejam auditores do cargo. Então há esse movimento, então mesmo que tenha lá 5, 10, 15, 20 vagas, que é o natural hoje no atual modelo econômico, né? Ainda assim, são concursos de longa duração, né? Tem prazo de validade para 2, no caso do TCDF, 2 anos, podemos prorrogar por mais 2, ou seja, são 4 anos. Então, não desanime, que é pouca vaga, mas você só precisa de uma vaga. Exatamente. E fora que chama muito, às vezes, né? Tem sido comum chamar muito mais do que as vagas que estão ali previstas. Vamos agora comentar sobre um edital, que são 2, né? É o edital do TCU, que é muito parecido com o do TCDF. São matérias muito similares e que a gente tem visto que eles servem como referencial para outros editais, né? Para outros concursos da área de controle, mesmo que sejam de outras bancas. É engraçado, né? Assim, você vê que as matérias, assim, né? O núcleo realmente ele é repetido, né? E é muita matéria, né, Edson? Sim. É muita matéria. O que vocês acham dessa afirmação? Assim, eu já vou adiantar que eu concordo, tá? São concursos que valorizam generalistas e não especialistas. Eu concordo, professor Edson, até citando meu próprio caso. Né? A minha formação, eu fui militar, né? Fui oficial de marinha, depois fiz engenharia, depois me meti a fazer direito na UNB. Isso tudo me ajudou bastante porque na hora de fazer o concurso. Por quê? Porque o concurso cai muito direito, né? Tem direito administrativo, direito constitucional, mas você não pode alocar todas as suas energias para estudar, por exemplo, em direito constitucional. Sabe tudo, você sabe mais que lê os livros de doutrina, pega toda a jurisprudência, e aí você vai esquecer de estudar contabilidade, por exemplo. Você vai deixar de estudar economia, você não vai estudar português como tem que estudar. Então você tem que planejar o seu estudo para você saber o suficiente de todas as matérias, né? Praticamente 20 matérias, né? É surreal, né? Então, você não tem como ser especialista em tudo. Né? E não precisa ser especialista em tudo. Não é desejável. Não é desejável, porque senão você vai chegar na hora da prova e você vai querer achar que o examinador colocou ali um chifre, né? E a questão é um chifre em cabeça de cavalo e você vai errar. Porque você vai ver casca de banana, você vai escorregar nessa casca de banana, você vai estar enxergando coisa que não é aquilo que o examinador colocou. Ele colocou de forma simples e você começa a complicar a coisa.
né? Então, por isso que o generalista ele leva vantagem. A afirmação está daquele jeito, ele vai ler a afirmação como o examinador planejou, vai entender e vai responder de forma correta. Né? Não vai, mas que deve ter uma pegadinha porque fulaninho tem a corrente tal que diz isso, diz aquele outro. Aí você erra a questão. É um aluno apaixonado, né? Um concurseiro apaixonado. Tem concurseiro que se apaixona por matéria e tem concurseiro que detesta a matéria. E o generalista, ele não pode se apaixonar, né? Ele tem que enfrentar aquela questão, aquela matéria sem paixão, sem grandes... Apegos, exatamente. Tem que até sem medos também, né? Eu, por exemplo, sou formado em Direito, né? Então eu tinha muito medo de contabilidade. Então, assim, medo mesmo. Aí comecei, quero TCU, achei legal, fui estudar contabilidade. Tá? E isso é uma dica legal, viu, gente? Eu tinha um aplicativo, né? Se vocês quiserem depois eu indico aí, entre em contato aí com a gente, que eu monitorava, assim, quanto que eu estava, né? Qual a atenção estava dando para cada matéria, quantas horas líquidas de estudo. É o grau de esforço, né? Aí tinha um gráficozinho lá que mais da metade do gráfico estava vermelho, que era quanto a contabilidade. Aí eu falei, não, calma aí, vamos diminuir a contabilidade, né? Por mais que eu ainda não sei o suficiente, vamos diminuir a contabilidade, até que no final o gráficozinho ficou mais equilibrado. Né? Eu estudei, aí você tem que se conhecer, né? No meu caso, eu estudei pouco Direito, porque eu era formado, né, em Direito, estudei o suficiente, eu via que não é o mesmo nível de profundidade que um concurso da área jurídica. Então, as matérias, exceto o constitucional administrativo, que administrativo principalmente, não é só porque eu sou professor de direito administrativo, não, mas o TCU pega pesado, né, com direito administrativo, porque é o nosso dia a dia. Mas, assim, não adianta você ser especialista em direito administrativo, em AFO, em contabilidade. Tem que ser generalista. Realmente tem que conhecer um pouquinho de tudo, porque o nosso concurso, por exemplo, de 2015, teve questão de TI, análise de informações, que era TI, passando por direito penal, englobando administração pública, contabilidade, tudo quanto era tipo, economia. Então, como é que você vai ser especialista nisso tudo? Não tem como. Só faltou matérias da área de saúde mesmo. Faltou cair lá uma anatomia, alguma coisa do tipo, porque até estatística, de mestrado em estatística quase todo mundo zerou no nosso concurso, porque realmente os caras meteram a mão pesada. Queria um especialista em estatística. Mas não conseguiram. Ficou difícil. Então é isso aqui, ó. São cerca de 20 matérias por edital. Não tem como realmente a gente ter essa profundidade em tudo, né? Então, assim, vamos comentar um pouquinho também sobre o grau de profundidade, que ele varia entre um intermediário e o avançado. Como eu falei no caso do direito, na minha visão, tirando administrativo e constitucional, os direitos, porque muita gente se assusta com direito, né, que é no formato, porque tem vários, tem civil, processo civil e penal, fora administrativo e constitucional, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele é intermediário, ele não é tão avançado. E AFO, por exemplo, eu já diria que é avançado. Contabilidade pública é avançado. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Acho que é isso aí mesmo. O direito administrativo é a base, inclusive, de forma isolada, é a matéria com o maior percentual de questões na prova, né? Então, você vai ter que ter uma dedicação maior se a sua formação não é na área de direito para direito. E, por exemplo, direito civil, processo penal, no meu concurso de 2007 foi uma matéria que a princípio ia cair no edital, depois eles fizeram uma reformulação, tiraram. Então, perceba que existe uma tendência, mesmo no nosso dia a dia lá no tribunal, você não precisa ser um exímio conhecedor de direito civil e direito penal. Você tem que saber algumas noções. Parte geral, né? Então, as questões que caem, realmente são questões assim, introdutórias, até um nível intermediário, nada muito aprofundado. Não precisa ler os manuais de direito civil para você poder responder as provas que caem no TCU. Né? Mas, por exemplo, constitucional administrativo, é diferente. Agora, contabilidade geral, por exemplo, 2007, que foi diferenciar no concurso do Fábio, e foi o que me tirou, porque, pelo amor de Deus, aquela prova de contabilidade geral, quando eu vi, eu já tremi, né? No concurso seguinte, no que eu passei, em 2011, já não foi naquela profundidade, né? Então, contabilidade que assusta muita gente também, não é verdade? Contabilidade assusta muita gente. Não tem sido tão diferencial nos últimos concursos. Né? Tem tido uma evolução em que, antigamente, nós tínhamos uma prova de contabilidade com muitos lançamentos contábeis. Exato. Né? Tinha que fazer muitos lançamentos. Tem evoluído para os CPCs, que são os pronunciamentos contábeis. Né? Então, virou quase um estudo de direito. Você tem que ler os CPCs, as normas contábeis. Então, teve um pouquinho de evolução. É uma matéria extremamente importante. Mas realmente saiu um pouquinho do... Você tem que saber lançamento. Exato. Não me entendam mal. Tem que saber lançamento. E assim, é uma matéria para você saber com nível avançado. Só que não precisa ter esse medo todo, porque tem evoluído um pouquinho para você entender a dinâmica mais do que você fazer o lançamento. Não é porque o lançamento, hoje em dia, as tecnologias auxiliam muito, né? Perfeito. Então, assim, realmente tem tido essa evolução. Mas se eu tivesse que destacar algumas matérias que você realmente tem que ter um nível mais avançado, acho que seria essas, né? AFO, contabilidade, administrativo.
são realmente matérias Nunca que esquecendo do português. Isso que eu ia falar agora. É verdade, O gente. português, para mim, é a única Você tem matéria total razão. que cai em todos os concursos. Para mim é que mais Todos reprova. os concursos. É a que mais reprova. Até pela interpretação que é necessária para cada questão. No né? CESP, então? No É. CESP, Fundamental. Além do que, você tem que saber escrever para enfrentar o que é a prova discursiva. Exato. Né? Que a prova discursiva derruba muita gente. gente. Não saber expressar a sua opinião. Às vezes até sabe a matéria, mas você não sabe como colocar aquilo no papel, né? De uma forma lógica, ordenada. E aí você perde ponto, às vezes você até perde uma classificação porque você não soube escrever. Né? Erro de português, erro de concordância, regência. Então preste atenção, né? O português é uma matéria fundamental, dê a dedicação necessária. Para que você entendendo bem português, a interpretação de texto, que por exemplo o CESP cobra para português, você faz melhor as questões de inglês, por exemplo. E muitas são interpretativas. É verdade. Então, assim, português realmente, você tem total razão, é uma matéria de muita atenção. Eu diria que para o TCU o nível é avançado de português. Realmente, TCU e TCDF, eles pegam pesado com português. Vou passar aqui algumas estatísticas, o Eduardo trouxe algumas aqui também, vamos comentando. Aqui são só um cenário aqui, ó. Temos várias matérias, não tem como, né? A gente até rio quando eu vejo que eu falei isso aqui, eu acho que eu nem acredito muito, não. Gente, meu amigo, minha amiga, eu queria ressaltar essa questão. Você vê uma tabela dessa, né? A princípio você pode achar, não, jamais vou conseguir um negócio desse, é absurdo. A gente olha para trás, meu Deus do céu, como é que eu consegui um negócio desse? Né? Mas é questão de organização Exato. e disciplina. Né? Você fazer um bom planejamento, né? Dar atenção, um pouco de atenção para cada uma, não concentrar só em umas matérias, como o Edson falou, né? Dar atenção a todas as matérias, fazer um cronograma, executar esse cronograma, né? Tirar as suas dúvidas. Quando você perceber, você vai estar dominando o suficiente para fazer a prova. Você não precisa ser doutor nessas matérias, né? A gente volta a insistir nesse ponto. E aqui essa tabela, gente, é um comparativozinho entre o que cai mais ou menos no TCU e o que cai no TCDF. Você vê que eu acho que 90% aí, né? É muita interseção. É muito similar. Algumas assim, por exemplo, raciocínio lógico com raciocínio analítico. É diferente, tá, gente? Coloquei junto aqui só porque a tabela já não cabia mais. É um pouco diferente, mas cai no 2. Ou raciocínio lógico ou raciocínio analítico. Uma matéria ou outra, por exemplo, em inglês não cai. O Eduardo pesquisou um pouquinho mais e dá passar aqui a palavra para ele. Só destacar aqui as matérias do TCDF, né, que não caem no TCU, né, a questão dos conhecimentos sobre o DF e a lei orgânica do DF, é óbvio, né, a questão do raciocínio lógico, que o Edson comentou, não cai no TCU, tá? O TCU substituiu pelo raciocínio analítico, que é uma matéria nova até para mim, né, que visa basicamente medir a capacidade argumentativa do candidato. Exato. Né? A capacidade lógico-argumentativa. A questão ver se o raciocínio é adequado, não é adequado, né? Então é uma matéria realmente interessante, porém é necessária a sua preparação, né? Você estudar um pouquinho, dedicar um pouquinho para ela. Análise de TI no TCU, né? Que cai de informações, que é o nome da matéria, mas é basicamente noções de TI. Né? E a TI cada vez mais é um instrumento presente no dia a dia no nosso trabalho, a gente não tem como fugir disso. Então o objetivo é que você, candidato que vai passar no concurso do TCU, já tenha alguma noção disso aí. Não tem no TCDF, mas o TCDF colocou a parte aí de legislação institucional, né? O TCU embute isso em controle externo. Exatamente. Né? Que é na questão do regimento interno, né? Isso cai muito em controle externo. O TCDF fez questão aqui de separar, mas basicamente não vejo muita diferença, é só de nome mesmo. Né? E a parte de finanças corporativas que cai no TCDF, né? E que não cai no TCU. Né? Isso é uma matéria também que precisa dar uma olhadinha. Né? No TCU tem a questão do inglês, né, que foi comentado, que não cai no TCDF. A questão da contabilidade de custos, né, é uma contabilidade que volta e meia, ela entra e sai, caiu no meu concurso em 2007, não, acho que não caiu no concurso seguinte, mas voltou agora em 2015. Né, então pode ser que venha ou não, a gente realmente só vai saber quando o edital for lançado na praça. Né. Mas perceba, né, que o importante é você verificar, né, só olhando a tabela, a interseção. Você está estudando para o TCDF, você está se preparando para o TCU. Essa é a principal mensagem que a gente quer passar. Você está se preparando para o concurso da CGU, que vai aparecer um dia. CGDF. A CGDF, que vai aparecer agora também, mais certo, com muitas vagas. Então, comece a estudar hoje. Né? A gente vai passar daqui a pouco aí umas dicas, né, de como fazer essa preparação, né? Mas abrange a palavra planejamento. Exatamente. Né? Só para aqui também, né, a mesma tabelinha, você vê que aqui eu juntei dos últimos 2 concursos, TCU e TCDF,
Então você vê que AFO aí junto com contabilidade pública, porque não dá para separar muito algumas questões, né? Então preferi juntar aqui AFO, direito financeiro e contabilidade pública, direito administrativo e constitucional caindo bastante, português, enfim, só para a gente comentar, mas mesmo assim, gente, a matéria que cai mais, juntando os dois concursos, 13%. Então não dá para dar atenção, sendo que são duas matérias, na verdade é contabilidade pública e AFO. Então não dá para, né? Vou mostrar aqui o gráfico, olha como que é pulverizado. Olha como é pulverizado, são muitas matérias, então realmente, claro, você vai dar uma atenção especial para esse grupinho aqui, é óbvio que você vai dar, mas você não pode negligenciar todo o outro grupo que somado dá mais que esse pessoal. Então realmente é uma pulverização gigante, né? Então realmente é aquilo que a gente comentou de ser muito mais generalista do que especialista, né? Esse levantamento que eu fiz, às vezes é até difícil também, porque muitas matérias são interdisciplinares, muitas questões são interdisciplinares, né? Às vezes você não sabe se é direito administrativo, se é constitucional. Então, principalmente o CESP, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Ele tem essa pegada de cobrar uma coisa, mas você tem como pré-requisito saber de outra, não é verdade? Isso é uma tendência que vem até do próprio Enem, né? Exatamente. Que vem a UNB, né? Que basicamente é patrocinadora aí do Sebrasp, né? O CESP. Ela vem muito com essa ideia da interdisciplinariedade. Então, aquela ideia que não basta você entender uma matéria isoladamente, né? Você precisa saber como aplicar aquela disciplina, aquele conteúdo no caso concreto, no mundo em que vivemos. E o mundo que vivemos é um mundo interligado, né? Às vezes não tem como separar. É um caso de contabilidade que se reflete em direito administrativo, né? Que tem uma repercussão do direito constitucional, né? Que você tem que saber escrever, então entra o português, tem que saber argumentar, entra o raciocínio analítico. Então, junta uma questão de tudo, né, e apresenta para você. Isso eu acredito que seja uma tendência, sim. Então é importante o candidato ficar ligado. Não ficar estudando de uma forma segmentada. Exatamente. Né? Você saber, então, criar pontes entre as diversas disciplinas. Isso é uma virtude. Isso olha assim, você fala, vou dar mais AFO, mas você pega controle externo e auditoria, não é porque eu estou do lado do professor, não. Mas tem 11%, você vai dispensar 11% da prova. Não tem como, cara. Não dá para dispensar aqui nem 5%. Nem 3% que é direito penal, não tem como. É claro, no último caso, o cara não tem tempo nada, você vai ter que fazer escolhas, óbvio. Isso eu reconheço que é uma estratégia importante. Mas desprezar, não dá para desprezar as matérias menores, né, Reginaldo? Não dá não. Só voltando aqui para a tela, percebam que se nós formos analisar matéria a matéria e correlacionar essas matérias com os concursos dos tribunais, né, na área administrativa, mais fora que estaria aqui desses concursos seria o quê? Economia e contabilidade geral. Exato. As outras matérias, elas caem também nesses demais concursos. Então, se você virar e falar assim, Reginaldo, né, professores, eu não quero fazer concurso para o TCDF, que é dia 6 de maio, eu estou achando que não vai dar, né, estou com medo, estou assustado, mas quero me preparar para o concurso TCU. Se você levantar esse gráfico que foi apresentado, botar para a tela, por favor, de novo, 8 matérias, de repente, representam, 8, 9 matérias, representam 80%. Então, se você não sabe por onde começar, começa pelas essas matérias que já foi elencada aqui pelo professor Edson, né, para o TCU, que vai sair daqui a pouquinho, e para os demais tribunais de contas também. Eu vou comentar até um assunto polêmico aqui, que é o seguinte, dá para passar em um TCDF, 3 meses, não estudei nada? Depende, porque assim, se o cara tem uma boa base em AFO, eu preciso falar que eu não sei quem está nos assistindo, não sei qual é a sua história, mas se você tem uma boa base de constitucional, administrativo, português, eu não vou nem falar tanto AFO, mas se você já tem essas 3, você já acumulou aí, meu amigo, mais de 20%. É possível. Então assim, você já acumulou mais de 20% do edital. Então assim, torna-se mais possível. Via de regra, quem está interessado nesse concurso já tem alguma coisa de AFO, ou então de administração, né? Administração pública são 5%. Muitas dessas outras matérias é mais uma leitura de lei ali, né? Dá para correr. Então, enfim, eu não deixaria passar o bonde. Se você não tem base, é a oportunidade de formar uma base. Porque você vai tentar passar nesse com a base que você tem. E se não der, vai ter o TCU, vai ter o CGDF, vão ter vários por aí. Toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Exatamente. Então, que a gente deu o primeiro passo agora no TCDF. E eu já vi, Edson e Eduardo, a situação da pessoa começar do zero e virar para mim e falar, Reginaldo, quanto tempo você acha que vai demorar para passar um concurso de alto nível? E eu já estava estudando há algum tempo, falei, olha, uns 2, 3 anos, depende muito da sua capacidade. E com compromisso, dedicação e foco, aquela pessoa passou em 6 meses no concurso do Banco Central. É um dos concursos mais concorridos, ele saiu do zero. É possível. Então é possível. Cada um tem uma história, né? Então, por exemplo, português, né? Uma matéria que tira muita gente. Às vezes o cara fez uma faculdade boa na área de português, ou até um ensino médio bom na área de português, então assim, já fica na frente de muita gente. Então, cada um tem uma história, mas o importante é que a sua história você construa hoje, né? Não deixe para amanhã, né? Você começa a estudar. Antes de você começar,
melhor você vai ter o seu desempenho aí. E essa é a questão interessante, né? Muita gente deixa para estudar só quando sai o edital. Exato. Ah, não vou estudar quando sair o edital. Aí muitas vezes, ou você tem que ter uma capacidade grande, né? Não vamos negar, né? A pessoa que começa a estudar, ela tem que fazer um esforço muito grande para se igualar aos outros candidatos, né? Que já estão estudando ali há um tempão já, né? Às vezes já conseguiram lograr aprovação, não estão num cargo, continuam estudando porque querem passar num outro cargo melhor, né? Então você está começando hoje, né? Humildade, primeiro, né? Tem condição de passar? Óbvio que tem. Cada um tem sua capacidade. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho base nenhuma. Então, como o professor Reginaldo falou, comece a estudar hoje, né? Com certeza. Comece hoje. Vai que você não passa no primeiro, mas você passa no segundo, você passa no terceiro. O importante aqui é o quê? Organização, disciplina, coerência, persistência. Exatamente. Né? E formar a base, gente. Tem que formar a base. Ah, concurso é agora, eu vou fazer muita questão, vou fazer isso aqui e vou ver o que dá. Você vai jogar seu tempo fora. Gasta tempo fazendo uma base, porque a base, o nome já diz, né? É a base, ela vai ficar solidificada. Ela fica com você. É um estudo que é proveitoso, você não vai ser desperdiçado. Né? Claro que tem aquelas matérias que às vezes caem em um concurso específico, porque você vai dar uma lida rápida ali e tal, mas via de regra você tem que formar uma base e fazer realmente O que eu defendo é que o concurso é uma fila, né, Eduardo? É uma fila que você pode furar. Esse é um ponto. Se preparar com dedicação, disciplina. Eu costumo dizer que a primeira matéria que a gente tem que desenvolver para quem quer passar e tomar posse de um cargo público é a disciplina, é a primeira matéria. Então, e a disciplina com você mesmo, né? A disciplina com você mesmo, não é com o professor, não é com o seu coach, não é com o seu treinador, tem gente que faz a contratação desses especialistas. Tem que ter uma disciplina com você mesmo, com aquilo que você estabeleceu como objetivo de vida. E é importante falar o seguinte também, né? Tem muita gente... Cara, desculpa, é que eu vi o 00 ali. Deu uma hora. Mas eles não cortaram, né? Já deu uma hora, galera. Tá me cortando aqui, né? Pode ir para as dicas finais, pode mudar esse slide aí para as dicas finais, que deu uma hora. Deu uma hora. Que eu acho que é o próximo, né? Dicas de preparação. Dica de preparação. Daí a gente já tá falando meio que disso mesmo, né? Só bota nesse slide final aí. Então é isso, vamos aqui para a dica. Então, dito tudo isso, vamos aqui para a dica de preparação. Vamos para a dica de preparação. Então, isso aí é muito verdade, né? Vamos agora então para a dica de preparação aí, né? Para esse pessoal que está aí há muito tempo, ou para quem está começando. Tem um amigo meu que ele está há muito tempo estudando, né? Ele já bateu não sei quantas, já 1000 horas de estudo líquido e tal. Será que é o mesmo meu amigo também? Aí eu falei para ele, ele falou, e aí, qual é a dica que você tem para dar para essa motivação? Porque ele ficou meio desmotivado, não sabia se saiu ou não saiu de tal. Eu falei, cara, sabe qual é uma motivação? É não deixar o cara que está começando agora te passar e jogar todo esse sacrifício fora. E se você está começando, o seu objetivo é passar o cara. Furar a fila, né? Algum dos dois vai ganhar, mas na verdade todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando porque tem um conhecimento, né? Mas para isso temos dicas de preparação. Primeiro, compromisso. Né? Algumas palavras, assim, né? Para mais ou menos direcionar, né? Acho que o compromisso tem muito a ver com escolha, né? Com sacrifício, com objetivo. Parece que são palavras diferentes, mas acho que ajudam a formar, né, o conceito de compromisso. Você faz uma escolha, né? Mas para que essa escolha você consiga levar ela adiante, tem que ter sacrifício. Não tem assim? O que vocês acham? Isso mesmo. O sacrifício ele é importantíssimo. Porque você sabe, né, que você tem aquele objetivo, você quer passar no concurso. Para isso você precisa estudar, você precisa se dedicar. E aí você vai estar renunciando a algumas coisas. Não tem como você alocar todas aquelas horas que você tinha, por exemplo, se você trabalha, né? Você chega em casa de noite, aí você ficava na frente da televisão, vendo Netflix, ou TV Globo, ou joguinho de futebol, ou não sei o que lá. É bom que você renuncie a algumas dessas horas e aloque para o seu estudo. Né? Você tem que ter essa consciência. Você vai precisar respeitar esse compromisso. Né? Não adianta, não, eu vou estudar para o concurso. Aí, final de semana não é para estudar. Quem pensa nisso? É para ser alocado nas horas de estudo. Com certeza. É fundamental. Né? Para quem trabalha, a maioria de você concurseiro, né? Se você tem a capacidade, a oportunidade de não precisar trabalhar, de alguém te sustentar para você fazer um concurso, feliz de você. Você já se larga na frente em termos de tempo disponível. Tinha um compromisso comigo mesmo, que é o seguinte, não vou estudar domingo, vou dar uma descansada. Mas isso antes do edital. Quando o edital saía, meu amigo, quando o edital saía, domingo eu ia pra igreja rapidão assim, mas chegava e estudava mesmo, porque
quando o edital sai, já não tem mais muito. Aí é o sprint, né? Aquele sprint da maratona, né? O cara que vai Você tá pensar, ali, estudei pra caramba aqui, vou deixar o outro me passar. é o gás final mesmo, né? Resolver questão, Vou beleza, passar os caras, então tem que estudar domingo. ver resumo, né? É aquilo mesmo, né? É o sacrifício. E o compromisso ele tem que ser acompanhado de dedicação. Não adianta você se comprometer e não se dedicar, né? E a dedicação envolve isso, renúncia, horas de estudo, estratégias. Gente, sem horas de estudo, você pode ter a melhor estratégia do mundo, não vai passar. Eu costumo dizer que para passar no concurso você tem que se planejar, se preparar, né, e saber fazer a prova, ter gestão de prova, né? E a dedicação, uma das palavras que a gente colocou aí foi justamente a estratégia. A estratégia tem a ver com o quê? Com planejamento adequado. Exato. Então a nossa equipe aqui do CDF, o nosso time de controle está para isso. Justamente para te ajudar a encurtar esse caminho de planejar, que como era difícil planejar no passado, como era difícil você levantar questões, né, como era difícil você estabelecer esse grau de esforço por matéria. E hoje nós já trouxemos aqui, de forma rápida, o percentual de incidência, né, de matéria dentro da prova. Olha que coisa rápida que a gente apresentou. E como era difícil fazer isso, era né? Muito difícil. E como a gente estava falando, horas de estudo sem estratégia não adianta muito. E do outro lado também, se você tem muitas horas de estudo, sem estratégia até dá. Mas fica muito mais longo o caminho, né? Exatamente. Exato. Eu chamo a atenção para o adequado aproveitamento do seu tempo. Né? Às vezes você tem gosta de acordar cedo, né? Você quer que rende bem de manhã. Então planeje para acordar ali 4h30, 5 da manhã mesmo. E faça render bem a hora, até a hora que você tiver que sair para o trabalho. Né? O que eu fazia? Eu morava em Águas Claras aqui em Brasília, para quem não conhece, é um bairro que fica uns 20, 30 quilômetros do centro. Então eu vinha de metrô. O que eu fazia? Eu gravava aulas e ficava escutando, na época era o Walkman, né? Tinha um Walkmanzinho ainda, né? Ficava escutando no metrô. O quê? Aproveitamento do tempo. Chegava no trabalho, não tinha como estudar, tinha que trabalhar. Saía lá às 18 horas, voltava no metrô, escutando a aulinha de novo. Chegava em casa, meus 2 filhos eram pequenos, ajudava a esposa ali, botava os bonecos para dormir. Botou para dormir, o que ia fazer? Estudar. Sábado, mais 2 horinhas, né? Então a questão é você saber aproveitar o tempo e fazer um planejamento adequado, como o Reginaldo comentou. Isso que você falou é muito importante, de se conhecer. Eu, por exemplo, não rendo muito de manhã. O que eu fazia? Eu estudava até 1, 2 da manhã, e aí quando eu acordava, eu ia ver alguma videoaula, alguma coisa que eu não precisasse ler, porque se eu fosse ler, eu não ia render nada. Então eu ia me conhecendo, e se conhecer realmente ajuda muito nessa preparação para fundamental, né? Gente, nós temos aqui o C, o D, e agora nós vamos para o F, né? Não por acaso nós temos nosso CDF, compromisso, dedicação e foco. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, que CDF, o pessoal acha que o CDF é o NED, é o concurso voltado. Não, gente. A ideia do CDF é mostrar que qualquer um pode ser CDF, com compromisso, dedicação e foco. Né? Então, realmente, quando eu pensei em dicas de preparação, na hora me veio realmente que são as 3 coisas que mais importam. Compromisso, dedicação e foco. E o que é esse foco? Organização. Começa com organização, como o Reginaldo já falou, o Eduardo já comentou. Temos que nos organizar, tem que realmente ter estratégia de organização. Eu, particularmente, gosto muito do ciclo de estudos, né, para se organizar. Tem também a técnica da tabela por dia, tem um ciclo que não fica muito preso ao dia, fica às suas horas semanais. Enfim, tem várias formas de se organizar que estão disponíveis aí hoje e que ajudam bastante a você manter o foco. Porque não adianta você ter esse foco se você não se organizar, se você não continuar. E para manter o foco, nada melhor que materiais focados. Exato. Vou dar uma deixa aqui para o nosso colega aqui, como um material focado no TCDF para controle externo, por exemplo. Né? Alguém ouviu falar que alguém vai lançar? Vai lançar. Semana que vem, se Deus quiser, que estaremos já com as primeiras 2 aulas de controle externo e a primeira de auditoria já no nosso site no CDF. Específico para o TCDF? Específico para o TCDF, né? Então isso é importante registrar. A gente pegou esse último edital, analisamos o edital, avaliamos as questões dos últimos concursos, né? Demos uma olhada aí para onde estão indo os pássaros, qual que é a tendência da banca, e aí colocamos o nosso material que vai ser lançado, eu e o Joab Dutra, que é auditor do TCDF, a gente vai lançar na semana que vem no blog. Materiais focados são essenciais, né? O compromisso do CDF, o nosso compromisso aqui, é entregar para você um material de qualidade e focado, porque não adianta o material ser de qualidade, mas ter um foco totalmente diverso do que as bancas cobram. Então é focado, sucinto, mas aprofundado. Perfeito. Então realmente é um material focado. E aí, gente, não preciso nem comentar muito, né? Resolução de incontáveis questões. Os nossos materiais, de regra, já vêm com muitas questões, mas façam mais. Exato. Vão fazendo. Quando eu estava muito cansado, eu estava assim, quando não aguentava mais estudar,
Aí eu pegava meu celular e ia resolver minhas questões. De uma matéria diferente daquela que a gente acabou de estudar, né? Porque eu- a mente descansa, né? Quando você estuda uma matéria diferente. O Isso jeito que é era o show do importante milhão revisar. ali, ia respondendo as questões, se transformava num quiz, num jogo. Vai levando, assim, você tem que enganar seu cérebro, né? Exato. Tô jogando aqui, resolvendo umas questões, ver quanto eu acerto. Não tô Essa estudando. alternância é essencial, né, Fábio? Fundamental. Essencial a alternância de matérias. Com certeza. E as revisões planejadas, né? Ah, estudei, agora falta 15 dias pra prova, vou revisar. Vai adiantar muito? Não dá. Pode ajudar, mas assim, vamos planejar, né? Vamos revisar desde o primeiro momento, né? Fazer um ciclo, revisar, ou então a cada semana, enfim. Adote a sua estratégia de revisão, mas faça isso de forma planejada. Exato. Mais alguma coisa? Não, estamos bem orientados aí. Eu tive essa visão, né, da área de controle, né, que demos uma visão geral para você. Tenho certeza que você se sensibilizou, gostou, né, porque realmente é uma área fascinante, né? E a principal mensagem que eu deixo para vocês é: não deixe para amanhã de começar a estudar. Comece a estudar hoje. Comece logo a sua preparação. Exatamente. Acho que assim, antes de você começar, melhor você vai se desenvolver, melhor vai ser seu resultado. E o time controle CDF, somos nós aqui, estamos à disposição para ajudá-lo a dar esse primeiro passo, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, nós estamos aí ajudando e orientando vocês nesse primeiro passo. É isso, foi um prazer imenso estar aqui com os meus colegas professores, com você aí de casa. Enfim, é uma oportunidade bem legal de conversar, de explicar. Espero que tenham gostado, tenham um dia aí bem bacana, uma noite, não sei que horário você vai ver o vídeo, né? Mas, enfim, realmente curtam bastante, aproveitem. Poxa, é igual o Reginaldo falou, essas estatísticas, essas informações, era difícil antes. Então agora a gente está ajudando aí, espero que vocês façam bom uso e que não deixem para amanhã. Comece hoje mesmo a estudar e aproveitar. Forte abraço, fiquem na paz. Abraço. Abraço aí. Valeu.